E hoje, agora, vamos encerrar com o senhor presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado, que vai falar sobre a importância do poder legislativo no Estado democrático de direito. O palestrante já é uma pessoa conhecida no meio político estadual, mas impõe-se que eu diga um pequeno resumo do seu currículo. Otelino Neto é jornalista, economista, auditor, pós-graduado em marketing político, é considerado um dos mais atuantes deputados estaduais do Legislativo maranhense. Consagrou-se em seu segundo mandato como parlamentar municipalista, atuante com emendas, indicações, projetos que favoreceram o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida em diversos municípios do Maranhão. Neto e filho de jornalista, respeitados, corajosos, combativos e históricos. Otelino Neto, 43 anos, muito novo, né? Deu os primeiros passos na política, ainda adolescente, como líder do Grêmio Estudantil. Na Universidade Federal do Maranhão, foi dirigente acadêmico do curso de jornalismo e também o primeiro presidente do Diretório Central de Estudantes, Unicelma, despontando assim como uma das jovens lideranças políticas do Estado. Então, temos a satisfação de agora ouvir a palavra do presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado para um tema de grande importância dentro do nosso Congresso. Com a palavra, Vossa Excelência. Vocês estão conferindo o tempo? Então. Bom, boa tarde, quase noite a todos e a todas. Eu comentava há pouco com o desembargador Lorival que o desembargador Paulo Welten me colocou numa verdadeira enrascada, porque aqui nesses dias estão falando juristas, desembargadores, ministros. O nosso governador deixou a magistratura, mas também é um jurista com larga experiência, e ontem, inclusive, proferiu uma das tantas boas palestras que esse público aqui teve a satisfação de assistir. Então, eu, que sou jornalista e economista, vou falar neste ambiente seleto de advogados, juízes, desembargadores, estudantes de direito. De fato, o querido desembargador Paulo Welten me colocou numa enrascada. Eu vou tentar ver se consigo me sair dessa enrascada. Não me atreveria a dizer que é uma palestra, mas uma conversa sobre a visão de um deputado estadual que ora preside a Assembleia do Maranhão, sobre a importância do Poder Legislativo no Estado Democrático de Direito. Em nome da Assembleia, agradeço a presença de todos vocês que aqui estão, em particular dos deputados César Pires, Antônio Pereira, deputado Wellington, e do deputado eleito Iglesio, que vieram nos prestigiar aqui nesta conversa. Mas este momento que o Brasil vive, realmente é muito pertinente que façamos eventos como esse. A Constituição de 88, eu disse ontem na abertura do evento, e disse às vezes que pude falar sobre esse evento em outros momentos, que a Constituição de 88 ela merece, sim, ser comemorada. E em momentos como esse que vivemos, onde existe, digamos assim, uma certa beligerância nacional, um clima de pouca paciência entre as pessoas, existe esse clima todo no país, é necessário mais ainda que nós enfatizemos a importância da Constituição de 88. É claro que ela não é perfeita, mas ela é fundamental para que nós consigamos manter a ordem estabelecida no nosso país. E, quando eu digo a ordem, não é o status que está, porque o Brasil precisa, na verdade, mudar no sentido de ser cada vez mais justo, que não é a realidade ainda que o nosso país enfrenta. Mas, enfim, de fato, precisamos de muita paciência nesse momento, e quando digo que precisamos comemorar a nossa Constituição,
Digo isso porque, em momentos de crise, historicamente, a primeira vítima é o Poder Legislativo. Todos os momentos nós formos olhar para a história do nosso país, quando tivemos tensionamentos, das mais diversas razões, o primeiro ataque é no Poder Legislativo. Desembargador Lorival, há muitos anos, o senhor que é um estudioso da história, sabe que crise chegou, fecha o Congresso. E aí, sob os mais diversos argumentos. E é um erro histórico, que cada vez vai acontecendo menos, mas que é preciso que registremos, até para que não cometamos mais erros como esse. Não sei se os senhores têm exatamente esta conta, mas o Congresso brasileiro ele foi fechado 15 vezes, desembargador Paulo Welder. 15 vezes o Congresso brasileiro foi fechado. Alguns períodos curtos, outros longos. O Congresso brasileiro chegou a passar de algumas semanas fechado ou com as suas atividades suspensas há vários anos. E eu lia outro dia uma matéria sobre os 195 anos do Congresso Nacional. Eles usam como referência 1823, ali da primeira Assembleia Constituinte, quando Dom João VI determinou que fosse realizado, 2 anos antes, ele determinou em 1821 que fosse realizada uma Assembleia para eleger os deputados estaduais. Aliás, os deputados, para eleger o Congresso, os congressistas. E assim foi feito em 1823, mas os 102 congressistas eleitos naquela época, eles não se alinhavam com Dom Pedro I. E ali houve o primeiro choque. E Dom Pedro I, qual foi a providência que ele tomou quando percebeu que os 102 não estavam concordando com as teses dele? Suspendeu as atividades do Congresso. Ali foi a primeira vez já que foi a interrupção do Congresso. Só no período do Império foram 12 vezes o Congresso foi fechado. Então, para que nós tenhamos a dimensão de cada crise, olhava para o Congresso e era ocupado. Mas, em síntese, era o seguinte: quando o espírito daquela época era o espírito do monarca que tinha o poder absoluto. O sentido da repartição dos poderes, quando ela foi desenhada, quando ela foi descrita neste modelo que é aplicado hoje na maioria dos países ocidentais, foi justamente o contrário daquilo que o detentor do poder absoluto tinha. Foi dividir o poder, fazer com que o poder não ficasse mais concentrado nas mãos só de um homem. O poder, Montesquieu dizia, quando ele desenhou e escreveu essa teoria, que se o poder emana do povo, ele tem que ser exercido pelo povo, por isso ele fez esta proposta da divisão do poder, da divisão do Estado em 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O sentido disso foi porque já naquela época, nós sabemos, Montesquieu foi um dos ícones do iluminismo, eles já vinham rompendo com o Estado absolutista e construindo o Estado liberal. Por isso, surgiu esta teoria que foi sendo adotada pelos mais diversos países do mundo ocidental. E essa repartição dos poderes, que foi escrita lá atrás, ela não foi inventada por Montesquieu, mas foi ele quem desenhou a forma mais parecida com o que se aplica hoje. As primeiras teorias da divisão do poder vieram lá da Grécia Antiga e até hoje é um assunto corrente, mas trazendo para nossos dias, falando então dessa quantidade de vezes que o Congresso foi fechado, como eu disse, Dom Pedro I extinguiu o Congresso, logo em seguida ele foi reativado e passou vários anos sem sofrer interrupções. E aí, já trazendo um pouco mais para cá, nem tão para cá assim, mas lá na proclamação da República, desembargador,
quando da proclamação da nossa República, curiosamente, o Marechal Deodoro da Fonseca, ao proclamar a República, ele fechou o Congresso. Negócio estranho, contraditório, mas aconteceu no nosso país. Enfim, chegando um pouco mais para perto aqui da nossa realidade, o saudoso Getúlio Vargas, que teve momentos ruins da sua história. Quando eu digo saudoso, é porque tem uma parte boa e tem uma parte ruim, que é a parte de quando ele se tornou um ditador. O Getúlio é um tipo de político que marcou bem o Brasil, talvez um dos principais nomes da história política do Brasil. Ele conseguiu fechar o Congresso 2 vezes. Ele fechou o Congresso em 1930, quando ele derrotou lá a República Café com Leite, e em 1937 ele conseguiu a proeza de dar um golpe no próprio governo dele, e aí extinguiu o Congresso. E qual foi a justificativa? Assim, foram várias à época, mas uma das que predominava era o seguinte: ali no Congresso não servia para aprovar nada que interessasse aliás, pouca coisa do que interessava ao país era aprovado no Congresso. E ainda tinha, naquela época, deputado César, o perigo comunista, o perigo do comunismo se instalar. E ali realmente estava muito forte aquilo, porque em 1917, ali com a Revolução Russa, se estabeleceu, dali para frente se estabeleceu e agravou a questão da Guerra Fria, do mundo dividido em 2 blocos, e o risco do Brasil virar comunista foi um argumento para que Getúlio fechasse o Congresso e pudesse implantar aquilo que, à época, se considerava correto. Mas, senhores, pasmem, naquele momento, inclusive, alguns membros do Congresso comemoravam e aplaudiram o fechamento do Congresso. Eu li com curiosidade que alguns parlamentares, ao saber do ato do presidente Getúlio fechando o Congresso, foram ao Palácio Guanabara confraternizar com o presidente. Foram lá, tomaram café, porque eles estavam convencidos que aquilo era correto. Ora, eles estavam sofrendo o golpe e estavam comemorando o golpe que sofreram. Eles achavam que, naquele momento, era importante para que Getúlio pudesse modernizar o país, fosse fechado o Congresso, porque consideravam o Congresso conservador demais e achavam que não teriam êxito se não fizessem aquilo. Foram longos anos, até 1945, e o Congresso ficou fechado. O Getúlio já não estava mais no poder, demorou mais um pouquinho até que as atividades do Congresso fossem restauradas. Bom, de lá para cá, não houve mais oficialmente o fechamento do Congresso, mas houve suspensões das atividades do Congresso. Daquilo que a gente vinha conversando no começo, tensionava um pouco, fecha o Congresso. Criava um ambiente de insatisfação popular, buscavam-se culpados, suspendia as atividades do Congresso. Quando chegou em 1964, todos nós sabemos que o Brasil vivia um momento também de crise, e uma coisa parecida com hoje, uma crise moral. Muitas denúncias de corrupção, claro que não tinham a velocidade que tem hoje. Hoje, a denúncia acontece agora, o mundo, em alguns segundos, alguns minutos, sabe do que está acontecendo, mas as denúncias naquela época começaram a se espalhar pelo Brasil, de corrupção, e, de novo, surgiu o perigo comunista. Estava ali, naquela situação do João Goulart, do Jango, assumir a presidência da República, e a história não precisa a gente contar toda, nós já sabemos. O fato é que, depois de impor ali um parlamentarismo, acabou que o João Goulart assumiu a presidência da República, e ali talvez tenha sido o estopim do golpe militar de 64. Ele não fechou o Congresso, porque o golpe militar não queria perder
o que considerava a sua, digamos, a sua legitimidade. E se fechasse o Congresso, perderia de vez uma tal legitimidade que julgava ter à época. Então, ao invés de fechar, foi limitando as atividades do Poder Legislativo, com os atos institucionais que todos nós aqui conhecemos. Cita-se, podemos citar um caso emblemático, o AI-5, que, além de cercear de forma grave as liberdades individuais, ele também estabeleceu interrupção das atividades do Congresso, e gerando crises institucionais as mais graves. Então, no decorrer do regime militar, houve essas pequenas interrupções, sempre que o Poder Legislativo se insurgia quanto às determinações do general que estava comandando o país à época, e nós, a duras penas, viemos caminhando até chegar à Constituição de 88. A duras penas porque muitos mandatos foram sacrificados. De 64, durante o período da ditadura militar, não se fechou o Congresso, como nós sabemos, como eu já havia dito, mas vários mandatos foram cassados, inclusive de alguns maranhenses. A Assembleia Legislativa, inclusive, há cerca de, acho que 4 anos, não é isso, Braulio? A gestão do então presidente Arnaldo devolveu simbolicamente os mandatos de alguns deputados que, à época, foram cassados. Podemos citar o Sálvio Dino, que foi cassado, assim como o Benedito Buzar, ambos cassados sob a terrível acusação de prática do comunismo. Depois foram cassados esses dois, também alguns suplentes foram cassados, inclusive nomes marcantes da nossa história, como Bandeira Tribuzzi, William Moreira Lima, enfim, pessoas marcantes na história do Maranhão tiveram os mandatos cassados por subversão. Em seguida, também o Kleber Leite teve, 69, salvo engano, também teve um mandato cassado, acusado de subversão. Então, a forma de censurar, de punir, de limitar o Congresso, ao invés de fechar oficialmente as portas, era subjugá-lo, chegando ao ponto de cassar mandatos. E nós conhecemos nomes aí, os mais importantes da história do Brasil, que foram, inclusive, exilados à época por conta de se insurgir contra o arbítrio da ditadura militar. E aí cite-se Leonel Brizola, Neiva Moreira, muitos outros valorosos nomes da história do Brasil que foram exilados e passaram, infelizmente, muitos anos sem poder voltar ao país até que chegasse a anistia. 1988, finalmente, chegamos ao marco histórico da Constituição, que foi realmente fruto de muito trabalho e também seguida, a Constituição de 88 vem logo após uma frustração grande da nação, que foi não ter obtido o direito de escolher o presidente. Aquele momento ali tinha uma efervescência muito grande das diretas já. Infelizmente, não foi aprovado no Congresso para aquele momento, e se estabeleceu para logo em seguida a eleição indireta de presidente da República, para, a partir daí, voltarmos a ter eleições diretas. A Constituição de 88, quem a critica com mais veemência, diz que ela inviabilizou o país pelo excesso de direitos que ela trazia. Ela inviabilizava a administração, a gestão do país. Eu digo que a Constituição de 88, na verdade, ela corrigiu erros históricos e ela estabeleceu parâmetros civilizatórios essenciais para o Brasil. Ela precisa ser comemorada porque ali, e eu não sou de longe, nem de longe, um especialista em Constituição, aqui tem diversos, eu falo aqui como um observador e um agente político que evidentemente, sempre acompanha as repercussões da Constituição de 88 no Brasil. Ali foram assegurados direitos construídos a duras penas. E nós, em nenhuma hipótese, mesmo em momentos de tensionamento como vivemos hoje, tem algumas semelhanças com 1964? Tem.
A diferença é que nossa democracia está consolidada. Não dá mais para falar em golpe militar. Alguns desavisados falam em perigo comunista. Não sei onde conseguem enxergar o perigo comunista no Brasil. Talvez suponham que o presidente Maduro vai invadir o Brasil ou os nossos irmãos de Cuba venham para cá para implantar a Revolução Comunista no Brasil. Mas o fato é que vivemos um momento onde o país é passado a limpo, e essas denúncias todas surgiram com os impactos que nós todos conhecemos, e existe uma negação da política, uma superposição do privado sobre o público, onde o público é visto como algo sujo, algo que não é confiável, e essa desconfiança ela é traduzida, em especial, para a política e para os políticos. E isso é um erro grave, com sérias consequências para o país, porque não há salvação fora da política. A única forma que nós temos de consertar o nosso país é através da política, especialmente qualificando a nossa política. Então, faço este alerta porque considero que é importante que nós tenhamos sempre essa convicção. É preciso que nós prestemos mais atenção na política, é imperioso que nós aqui, que formamos, digamos, de certa forma, uma elite pensadora desse país, que nós, em nenhum momento, aceitemos a revogação de direitos, que nós aceitemos que as regras sejam mudadas em desrespeito à nossa Constituição. E aí, voltando a importância do poder legislativo no Estado Democrático de Direito, ora, não adianta nada estimular a desmoralização dos políticos. O poder que representa a sociedade, o povo, de forma mais autêntica, é o poder legislativo. É aqui onde o cidadão e a cidadã conseguem chegar mais perto. Quem recebe a pressão social, não só na eleição que acontece a cada ano, a cada 4 anos, no caso do Brasil, a cada 2, porque tem eleições de deputado federal, estadual, governador, senador e presidente, e 2 anos depois de prefeito e vereador, quem recebe a pressão social mais forte é o poder legislativo. Não só nas eleições, mas no dia a dia. Aqui, quando nós estamos apreciando projetos de lei, não raro, essas galerias ficam cheias de pessoas que vêm para cobrar, às vezes para discordar. Mas é preciso respeitar a prerrogativa do parlamentar de definir, porque a democracia é o quê? O desejo da maioria. Ainda que, para mim, em alguns momentos, ou para o deputado César, ou para o deputado Wellington, para o deputado Antônio, para o futuro deputado Iglesias, não seja a decisão que nós consideramos mais justa, mas ela é a decisão da maioria. O nosso Congresso Nacional tomou decisões que eu considerei injustas, mas elas precisam ser respeitadas. O Congresso ele não perde a legitimidade porque ele toma uma decisão, o parlamento como um todo, que seja a princípio contra-majoritária. Aqui, nos parlamentos, a sociedade, das suas mais diversas formas, está representada. E o modelo estabelecido pela Constituição de 88, do voto proporcional, que às vezes parece injusto, é este modelo que permite essa pluralidade que existe na Assembleia. Se não fosse esse modelo, a Assembleia os parlamentos seriam muito mais homogêneos. E isso não é bom para a democracia. Aqui, no Maranhão, trazendo para o nosso caso, nós somos 42 deputados absolutamente diferentes, de posturas ideológicas diferentes, de origens diferentes. Aqui tem o professor, o Wellington, tem o médico Antônio Pereira,
aqui tem professor César Pires, aqui tem jornalista, como eu, tem advogado, tem gente que não conseguiu fazer um curso superior, tem policial militar representado na Assembleia, tem, enfim, essa coisa que parece estranha, alguém diz, mas o povo elegeu o Tiririca, mas o Tiririca é um pouco daquilo da sociedade brasileira. Ele representa um segmento que o elegeu. Foi um voto de protesto? Foi, mas ali a sociedade está representada. Ela está representada no Tiririca, ela está representada no Frank Aguiar, ela está representada nos mais diversos deputados, ela está representada, olhando para o outro extremo, no senador Suplicy, que conclui agora o seu mandato, como ela está representada, enfim, a sociedade ela é diferente, o Brasil é enorme, então é natural que seja assim. E aí, já partindo para a conclusão dessa minha fala, o que eu considero fundamental nós levarmos para as nossas casas é não só essa certeza de que nós precisamos defender a nossa Constituição, que ela seja cumprida e que mesmo neste momento agora, onde, como disse ontem o governador Flávio Dino, ela já vem sofrendo alguns estresses, mas ela tem sofrido mais estresse ainda, nós precisamos defender isso como um valor. Jamais podemos aceitar que a saída seja ferir a nossa Constituição, senão nós vamos para a barbárie, aí não serve para ninguém. E esse valor, ele não precisa ser do cidadão de esquerda ou do cidadão de direita, ele tem que ser um valor do brasileiro. Nós viemos de muito longe até nós conseguirmos uma Constituição que conseguiu completar 30 anos. Então, é importante que nós levemos isso como uma máxima, que ela não tem cor, ela não tem partido, ela tem que ter a cara e a convicção do povo brasileiro, que é preciso que nós respeitemos a nossa carta magna, que é a Constituição do Brasil. Nós precisamos defender os direitos. Eu tenho visto com muita preocupação algumas posturas de desrespeito a direitos adquiridos, a conquistas do povo brasileiro. Nesse ambiente de tensionamento nacional, nós percebemos as pessoas brigando, as amizades se desfazendo, e até mesmo dentro da mesma família, porque tem opiniões políticas diferentes. Ou mesmo porque um não respeita a opinião do outro, a opção religiosa do outro, porque um não aceita que o outro discorde de uma posição específica. Agora, por exemplo, na eleição presidencial, e nós não vamos entrar no mérito do assunto, porque não é o caso agora, nós vimos amizades se desfazendo, familiares brigando, porque um não aceitava a opção do outro pelo candidato A ou pelo candidato B. Eu tenho certeza que isso aqui aconteceu com todos os que estão presentes aqui. Dentro da minha família, não aconteceu comigo, mas teve momentos, e a minha mãe está aqui sentada, nos assistindo, que ela presenciou, ela viu que eu tive alguns momentos que ter muita paciência para não me indispor com parentes amados, porque não aceitavam a convivência com a diferença. E aí, essa coisa é muito preocupante, porque nós precisamos entender que é preciso respeitar a individualidade, seja pela religião, é preciso nós respeitarmos o outro sob todos os aspectos, orientação sexual, orientação religiosa, orientação política, ser de esquerda ou ser de direita, não é um problema que nos impeça, não são características que nos impeçam de ter uma convivência pacífica. Eu tenho amigos queridos que são de direita, embora eu seja um esquerdista convicto. Mas olhem, no segundo turno da eleição, quando eu postei algumas vezes quem era o meu candidato a presidente da República, algumas pessoas eram agressivas comigo. Eu devo ter perdido mais ou menos uns 300 amigos de Facebook
e mais uns 300 amigos de Instagram, porque simplesmente eles não aceitavam que eu fizesse campanha para o meu candidato. Ora, nós precisamos mesmo distensionar o Brasil. Precisamos entender, e eu dizia que tenho amigos queridos, que convivem comigo no dia a dia, que pensam diferente, nós continuamos amigos. Aqui mesmo, na Assembleia, nós pensamos diferente. Olha aqui o deputado Wellington, que pensa diferente de mim sobre vários aspectos no que diz respeito à nossa política estadual. Mas é uma pessoa muito querida. O deputado César, que milita num campo político diferente meu, é uma das conversas mais agradáveis e com quem eu mais aprendo aqui nesta Assembleia. Então, essa mensagem final é de que a gente precisa levar para casa essa pacificação do nosso país. Torço, embora tenha lamentado o resultado da última eleição presidencial, torço que dê certo, e disse isso na tribuna, porque, como brasileiro, aqui nós moramos, aqui nós vivemos, aqui os meus filhos são criados, os meus amigos vivem, nós temos que torcer que dê certo. Eu, embora tenha sérias dúvidas, mas vou continuar aqui a minha torcida para que o presidente eleito, ele governe bem o nosso Brasil, que ele pacifique o país, que ele deixe de ser o candidato ou aquele deputado que tinha respostas prontas e passe a governar esse país enorme. Inclusive, governar para os 47 milhões nos quais eu me insiro, que não votaram nele. Porque assim nós teremos um país pacificado e nós vamos poder começar a construir a saída dessa situação tão difícil que nós vivemos. Mas nós, para que essa saída ocorra, para que nós possamos superar a crise, é preciso que cada poder seja respeitado. Aquela coisa do poder moderador que foi criado lá atrás para dar um poder novamente absoluto ao governante, esse poder moderador ele não pode mais existir. Nenhum poder pode se sobrepor ao outro. Os poderes eles têm que ser harmônicos, eles se fiscalizam entre si, são independentes, e assim o Estado Democrático de Direito vai seguindo. A sociedade ganha. É assim que o Estado fica equilibrado. E o Maranhão dá um exemplo, eu já disse isso, talvez o desembargador Lorival tenha até visto em uma ou duas solenidades que estávamos juntos e que eu tive a oportunidade de discursar. O Maranhão dá um bom exemplo para o Brasil, inclusive em momentos como esse, onde o Poder Judiciário realiza um evento em parceria com a Assembleia Legislativa, onde, em meio a tantos juristas, falou o chefe do Executivo, que, por coincidência, é um jurista, mas estaria aqui ainda que não o fosse, e aqui hoje vos fala o presidente do Poder Legislativo. Isso é um exemplo para o Brasil, para que os poderes permaneçam se respeitando uns aos outros, e nós mantenhamos o equilíbrio do nosso país. Aqui, os poderes funcionam de forma autônoma, independente, se respeitam, cada um com suas prerrogativas, assim como o Ministério Público. É assim que tem que ser. Não existe nenhum pecado nesta relação institucional que existe entre judiciário, legislativo, executivo, estendendo ao Ministério Público. Nós somos todos servidores públicos, remunerados pela sociedade, e devemos trabalhar com esse norte, de servir a sociedade. Por isso, esses eventos, eu cumprimento particularmente o Tribunal de Justiça, através da Escola da Magistratura, e, em especial, o desembargador Paulo Véu tem por ter liderado a construção desse evento. E finalizo essas breves palavras, que não têm a pretensão de que sejam tomadas como verdade, são apenas observações, de um jornalista que, por ora, foi escolhido pelos meus conterrâneos como deputado estadual. E espero apenas que essas palavras sejam levadas para reflexão, discordando, concordando, mas sempre respeitando a opinião uns dos outros. E aí eu finalizo com uma frase que é muito repetida e muito marcante para esse momento
que vive o Brasil. Frase do Alfred Smith. Todos os males da democracia se podem curar com mais democracia. Muito obrigado, boa noite. Deputado Otelino, Vossa Excelência, quando falou no saudoso Getúlio Vargas, eu me lembrei que ano passado eu estava falando, fiz uma palestra entre idosas, e quando terminou, uma velhinha me chegou perto de mim, abriu a bolsa e me tirou de dentro do retrato de Getúlio Vargas. Olha, eu não me separo dele, é meu pai, o pai da pátria. Desse tempo, todo dia ela guardava com muito amor e carinho o retrato do Getúlio Vargas. Mas, realmente, Vossa Excelência foi muito feliz nas suas ponderações. O poder legislativo é o estuário onde convergem todas as variedades de pessoas, de profissões, de ideias, e é justamente o que muitas pessoas não entendem é que a democracia vive dessa agitação, dessa imprevisibilidade, desses desafios. Só quem precisa do silêncio, da servidão voluntária, são aqueles que têm vocação totalitárias. E passo, então, agora a entregar o seu certificado. Muito obrigado, viu? Vamos tirar uma foto juntos aqui?